pessoal, tudo bem? Aqui é a Lia, do Quarteto da Ovorecepção. O tema que eu vim tratar hoje é sobre a escolha da doadora. Essa é uma pergunta que sempre fazem pra gente, como nós escolhemos, como nós sentimos que aquela era a doadora certa. Algumas clínicas não permitem que as receptoras escolham a doadora. As próprias clínicas escolhem as doadoras. No entanto, outras permitem que escolha. Normalmente é através de uma ficha, né? Uma ficha que costuma ter características, pelo menos, que a gente chama de fenotípicas, ou seja, o fenótipo, as características físicas, né, das doadoras. Alguns exemplos de características de fenótipo são cor e tipo de cabelo, cor dos olhos, cor da pele, formato do rosto e do corpo, além de altura, peso, tipo sanguíneo e fator RH e antecedentes médicos. Outras mostram foto de quando a doadora era pequena. Porém, não é algo que o Conselho de Medicina permita ou recomende, tá? Então, essa questão da foto também é uma questão delicada, né? Por exemplo, eu não tive a oportunidade de ver a foto. E mesmo que tivesse, eu não veria. Como eu costumo dizer, eu sou uma pessoa que eu tenho uma memória fotográfica muito grande. E eu acho que aquela imagem ia ficar muito presa na minha mente, eu ia acabar tentando, sabe, ver coisas da doadora nos meus filhos. E eu prefiro ao contrário, eu prefiro ficar procurando coisas minhas neles, como realmente acontece. Eu vejo várias coisas minhas nos dois, né? Nas que permitem, então, normalmente eles entregam a ficha, essa ficha com, então, as características fenotípicas, como eu já falei. Né? Procuram sempre uma doadora com características bem parecidas com a receptora, características físicas, tá? No entanto, algumas receptoras preferem as características dos maridos. Por quê? Porque eventualmente as características dessa receptora podem ser mais difíceis de se encontrar. Oriental, ruiva, loira de olhos claros, às vezes a característica do marido é um pouco mais fácil, né? Então, já soube de algumas receptoras que optaram pela característica do marido por esse motivo, tá? Mas normalmente eles procuram uma doadora com as características físicas da receptora, tá? E aí vem a questão que mais me perguntam. Tipo sanguíneo. Precisa que tenha o meu tipo sanguíneo ou o tipo sanguíneo do meu marido? Sim e não. Não porque não é preciso que tenha o seu tipo sanguíneo ou do seu marido. Porém, o bebê pode sair com um tipo sanguíneo diferente dos dois, já que pelo menos o do marido, né, o material genético do marido vai ser utilizado. O que se procura sempre fazer é achar uma doadora cujo sangue, o tipo sanguíneo, seja um resultado, pelo menos, da combinação do tipo sanguíneo da receptora com o tipo sanguíneo do marido, tá? Por quê? Para que, pelo menos pelo tipo sanguíneo, o bebê seja compatível com os seus pais. Essa tabela é bem didática e foi retirada do site diariodebiologia.com. Nela a gente vê, por exemplo, que um casal, sendo um deles O e o outro A, pode ter filhos O ou A. Então, por exemplo, se a esposa, tá, a mulher, a receptora for tipo A e conseguir uma doadora tipo O, com as suas características físicas, não há nenhum problema. Por quê? Porque naturalmente ela poderia ter um filho tipo O, ou zero, né, como na verdade é chamado, porque o marido tem esse tipo sanguíneo, né, não teria nenhum problema. Então, é a partir daí que procura-se fazer essa combinação. Vou aproveitar também para falar um pouco sobre fator RH, em cima de uma tabela tirada do mesmo site, tá? Quando um casal tem o RH positivo, ambos têm RH positivo, né, os filhos podem ser positivo ou negativo. Quando um casal é positivo e negativo, também. A única diferença é quando o casal é negativo, né? Não tem como eles ter um filho positivo.
Isso porque o fator RH, na verdade, esse positivo ou negativo é a presença ou ausência desse fator no sangue. Então, se ambos têm, o bebê pode ou não ter, mas se nenhum tem, não tem como ter. Tá? Me perguntam muito sobre isso porque eu tenho fator RH negativo, né? E perguntam sobre problemas, gestação. Não tem nenhum problema na gestação. O que ocorre é, quando a mulher tem o fator RH negativo e o primeiro bebê nasce positivo, ela após o parto toma uma medicação para evitar que no sangue dela, caso tenha tido contato com o sangue do bebê, forme uma substância chamada fator anti-RH. Isso faz com que, caso o bebê seguinte tenha RH positivo, ele pode morrer no ventre em virtude de uma doença chamada eritoblastose fetal. Fora isso, uma gravidez normal sem problemas. E essa questão também do tipo sanguíneo, ela esbarra num outro ponto que a Lê já comentou aqui, sobre contar ou não para os filhos. Se você não pretende contar para os seus filhos, é muito importante que o tipo sanguíneo da doadora realmente seja compatível com o do pai e da receptora. Porque se não for, a criança vai saber em algum momento, de repente numa aula de biologia na escola, que não seria possível ela ser filha biológica desses pais. Se por acaso você quer contar para o seu filho, o tipo sanguíneo não vai interessar, porque em algum momento ele vai saber da história dele. No meu caso, né, como eu já falei para vocês, eu pretendo contar, mas eu pedi para que a doadora tivesse o sangue compatível com o nosso tipo sanguíneo, porque eu pretendo fazer com que eles cresçam já sabendo disso. Mas também é importante, até por uma questão de doação, se preciso no futuro, né? Então, esse é um outro ponto. Um outro ponto também que sempre comentam, né, é assim, mas eu não tenho, eu tenho olho claro, meu marido não tem... e aí, como é que vai ser? O meu bebê vai ter olho claro? Não vai ter? Nas aulas de biologia, lá atrás, né? Não sei se vocês lembram, azão, azinho, dominante, recessivo. Então, circula na internet uma tabelinha de cor de olhos que eu vou colocar aqui para vocês. E também vale para cor de cabelo, algumas outras características mais marcantes, né, que a gente tem. Então, agora a gente vai dar uma olhada na tabela e eu vou dar uma explicadinha. E aí vocês vão ver que até mesmo um casal de olhos escuros pode ter um bebê de olho claro. Olha só. Essa tabela retirada do site mdsaude.com, ela é bem clara quando a gente vê que até mesmo um casal que tem olhos castanhos pode gerar um filho com olhos verdes, quase 19%, e até mesmo de olhos azuis, né? 6,25%. E o contrário também, quando os pais têm olhos azuis, 99% de chance que ele tem de gerar um filho de olho azul, mas existe 1% de chance de gerar um filho com olho verde e menos de 1% de gerar com olho castanho. Então, isso tudo vai depender dos genes dominante e recessivo, quais os que serão passados para o bebê. Ou seja, no caso de óvulo doado, os genes da doadora e do fornecedor do esperma, seja o pai ou o esperma comprado, esperma doado. Dessa forma, a gente vê que se por acaso a doadora tiver um gene recessivo, mesmo que ela tenha olhos castanhos, ela eventualmente pode ter um pai com olhos azuis, uma mãe com olhos azuis, ou até mesmo um outro ascendente, uma avó, alguma coisa assim, ela eventualmente pode passar esse gene recessivo, né, para o bebê, que junto com o gene recessivo do pai ou do fornecedor do esperma, né, pode sim fazer com que tenha um filho de olhos claros. Lembrando que os olhos claros decorrem de genes recessivos, enquanto os olhos escuros, castanhos, decorrem de genes dominantes. Então, sim, é possível que eventualmente uma doadora de olho castanho, se portadora desse gene recessivo, junto com o pai, marido da receptora ou doador do esperma, juntos, né, gerem um bebê com olhos claros. E aí me perguntam também assim, como é que você sabe que aquela é a doadora certa, né? Eu costumo dizer que o coração bate mais forte.
Quando eu recebi a ficha da minha doadora, o meu coração bateu mais forte de cara, assim, foi impressionante. Meu marido ficou um pouco na dúvida, e aí a gente resolveu pedir uma segunda ficha. Quando a segunda ficha chegou, eu não senti meu coração disparar como na primeira. E a mesma coisa, o meu marido, ele, eu acho que eu gostei da primeira, eu tive vontade, nossa, de matar ele. Pô, vamos ver se a primeira ainda tá disponível. E por sorte tava. Então, o que eu sempre digo quando me perguntam, como é que a gente sabe que aquela é a doadora? O coração vai bater mais forte. Isso é algo que, assim, é de dentro. Não tenho que explicar, eu não consigo definir para vocês o que é exatamente esse coração mais forte, mas a gente sabe. Outra coisa importante que normalmente perguntam é sobre a idade, né? Já em várias lives de vários médicos, eles costumam sempre dizer o seguinte, que até os 35 anos a diferença na qualidade dos óvulos é muito pequena, tá? Então, tanto faz o óvulo de uma mulher de 21, ou de uma mulher de 29, ou de uma mulher de 32. Depois dos 35 é que aí sim, cada ano a diferença é considerável. Tá? Então, esse limite de 35 anos estabelecido pelo Conselho de Medicina, pelo Conselho Federal de Medicina, é justamente por isso, é porque não faz tanta diferença a idade nesse período da vida reprodutiva da mulher. Tá? Então, se aquela doadora com as características iguais às suas tiver 32, 33 anos, e uma outra mais jovem, sei lá, de 25, siga o seu coração. Talvez essa doadora de 32, 33, 34 seja a doadora perfeita para você. Então a gente tem que quebrar, nós receptores também, um pouco desse paradigma de que quanto mais jovem, melhor, né? O que importa é sempre a qualidade dos óvulos e você se sentir feliz, você se sentir bem com aquelas características daquela doadora, seja as suas próprias características ou a do seu marido, se você assim escolher. Lembro sempre o seguinte, se inscrevam no nosso canal, acionem o sininho para receber as notificações. Toda quinta a gente tem vídeo novo no canal. Se vocês precisarem falar comigo, já houve essa pergunta até nos comentários, vocês podem entrar em contato com @mamãe sem o tio, receptora, mamai receptora, pelo Instagram, por DM, ou mandem um e-mail para mamães_recepção, sem o tio também, @gmail.com. Esse é o e-mail do quarteto, e dali a gente encaminha para os outros e-mails, nossos e-mails pessoais. Tudo que vocês precisarem pode entrar em contato comigo, conosco, o quarteto está sempre disposto a ajudar a todas. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê lá no Instagram ou por aqui no próximo vídeo. Um beijo!